Fala, meus queridos do oitavo ano, muito bem. A gente já estudou um pouco sobre a Guerra Fria e sobre a bipolarização do mundo, ou seja, a maneira como o mundo era dividido na época em que existia a disputa entre capitalistas e socialistas, né? Por que a gente fala isso na época, num passado? Porque, embora algumas nações, né, tentem ainda adotar um modelo socialista, isso não é mais um padrão tão grande a ponto de regionalizar, de dividir o mundo dessa forma, né? A gente tem alguns países em isolado que tentam manter um sistema socialista, mas que na prática ele já está bastante envolvido com o capitalismo também, né? A gente viu até como exemplo o caso da China, que tem uma economia híbrida. Muito bem. Vamos falar agora sobre essa regionalização do mundo atual, né? Esse tema da aula, ele vem trazer pra gente maneiras de organizar, de regionalizar o mundo. O que é regionalizar? É eu criar um padrão e dividir, né? Dividir em partes, né? O planeta dessa maneira, né? Dentro da nova ordem mundial que foi estabelecida, porque depois que acabou a bipolarização, o que você tem é uma nova ordem mundial, né? E nessa nova ordem mundial não existia mais capitalistas e socialistas, mas o que surgiu foram países que tinham um grau de desenvolvimento maior e um país com grau de desenvolvimento menor. E costumaram, então, né, criaram uma nomenclatura para isso, de que os países que estavam um nível mais acima, eles eram chamados de países do norte. E os que estavam abaixo, países do sul. Isso é um critério de regionalização. Não tem nada a ver com a localização desses países. Até por conta disso, você observa aqui nesse mapa, olha, de que os países considerados países do norte não significa que eles estão geograficamente no hemisfério norte, até porque olha aqui quantos países que estão em amarelo, são chamados países do sul, mas que geograficamente eles estão no hemisfério norte, né? E um país aqui, dois na verdade, né, que deve ter mais, inclusive algumas ilhas, mas em especial não, esses dois mesmo, que é a Austrália e a Nova Zelândia, que tem um grau de desenvolvimento, eles são com uma característica mais similar ao dos países aqui da Europa e países também da América do Norte. Então, eles são chamados de países do norte, mas geograficamente ficam no sul, tá? Esse daqui é uma nomenclatura, né? A maneira como isso foi utilizada, ela acaba não dando uma divisão assim entre alguns países que estão no sul, mas não são totalmente países tão pobres, tão carentes e que têm condições de vida tão baixa. Então, também temos uma regionalização então por nível de desenvolvimento. Então, se a gente for pensar, tá, quais são os países que realmente já estão desenvolvidos e quais são os países que ainda não estão desenvolvidos, né? E aí então a gente tem essa regionalização por nível de desenvolvimento, onde você tem países que são desenvolvidos e países que são subdesenvolvidos, né? Ainda assim, você falar de um país desenvolvido e um subdesenvolvido, significa que aquele que é subdesenvolvido, a impressão que dá é de que ele está imutável, que ele vai permanecer dessa forma, e não necessariamente, né? Pode ser que alguns desses países estejam melhorando, estejam criando métodos para se desenvolver. De modo geral, quando a gente vincula desenvolvimento e não desenvolvimento, ou subdesenvolvimento, a gente está falando mais relacionado a indústrias nesse país, né? Que tem uma economia muito mais ligada à industrialização. Então, você tem os países desenvolvidos aqui, olha, vamos pegar. Durante um tempo, essa expressão, países que tinham uma boa qualidade de vida, e os países que não tinham eram subdesenvolvidos, né? Mas como eu falei, existe aqui alguns países que estão com essa economia em transição, que estão melhorando algumas condições de vida, né? Você tem os países desenvolvidos, Europa, né? A Europa ocidental, até porque nós vimos que a parte da Europa oriental, esse lado de cá, muitos desses países, eles eram socialistas.
E com o socialismo, muitas das atividades econômicas deles acabaram sendo prejudicadas e o nível de desenvolvimento desse país também ficou ultrapassado, acabou ficando atrasado, né? E os países aqui da América Latina, África e partes da Ásia também estão aqui com economias em desenvolvimento, né? Quando a gente fala que eles estão em desenvolvimento, significa que eles estão num processo que já está começando a ter ali um grau de industrialização, já estão melhorando algumas condições de vida da população, certo? Aqui você vai ter no texto falando um pouco sobre essa questão da qualidade de vida e do domínio econômico e tecnológico que os países que são desenvolvidos já têm, certo? E esse domínio econômico e tecnológico, ele está vinculado bastante a essa questão da qualidade de vida que investe em quê? Educação, certo? E o fato de investir em educação traz para eles ali alguns benefícios também em áreas de informática, aeroespacial, nuclear e biotecnológica, porque são países que estão sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, como a gente colocou, tem aqui no texto em cima também, e isso faz com que eles sejam detentores de muitas dessas patentes, de muitas dessas indústrias e acabam se espalhando para outros países, que é outro assunto que a gente vai tratar mais para frente um pouquinho. Mas esses países que são desenvolvidos, né, que tem essas empresas transnacionais e tudo mais, essa economia deles muitas vezes está baseada também no royalty. O que é esse royalty? O royalty é um valor pago para quem tem essa tecnologia. Então, os países que são subdesenvolvidos e que acabam tendo filiais dessas empresas, eles acabam tendo que pagar essa taxa, esse royalty, para o país que já é desenvolvido, que desenvolveu aquela tecnologia, que detém aquela marca, que é dono daquele produto em si, certo? Isso vai fazendo com que aconteça o quê? Isso vai fazendo com que continue um grau de dependência entre os países que são subdesenvolvidos, que estão ali em transição, com aqueles países que já são desenvolvidos, né? Essa economia em transição, como tem aqui na página 25 do livro de vocês, queria ler um pouquinho para vocês para lembrar da questão que a gente viu na aula passada sobre os países que eram socialistas. A transição do antigo sistema socialista planificado para a economia capitalista caracteriza um grupo de países considerados em economia de transição, certo? Que era aquele lá que eu mostrei para vocês do leste europeu. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para melhorar tanto para mim quanto para vocês. Esses países, eles têm um grau de desenvolvimento que é um pouco mais abaixo do que os outros países da Europa. Por quê? Durante muito tempo eles estavam vinculados à União Soviética e parte desse desenvolvimento de pesquisas, de tecnologia, acabou sendo prejudicado por eles pertencerem à União Soviética, que na época da Guerra Fria investia mais em armas, investia em outras questões, que acabou fazendo com que esses países ficassem num nível mais baixo do que os demais, né? O conjunto desses países de economia em transição formam aqui 12 ex-repúblicas da União Soviética que estão escritas aqui. Eu não vou reler isso para você, você pode ler também no seu livro com calma, tá ok? E aí então a gente tem um outro nível que é a economia em desenvolvimento. O que são esses países em desenvolvimento, né? É um termo que a gente coloca para os países que durante um período mais antigo ainda, eles eram colônias. Se a gente for lembrar, América Latina, né? Muitos países da África que eram colônias. E dentro dessas colônias de metrópoles europeias, a gente tinha a função, dentro da divisão de trabalho, de mandar para eles as mercadorias que eram
baratas, né? Ou muitas vezes mercadorias que eles pegavam mesmo daqui das colônias, e também a mão de obra barata ou escrava. Essas economias em transição, após eles conquistarem a sua independência, muitos desses países não conseguiram continuar abastecendo o mercado, não conseguiram criar um nível de desenvolvimento maior, e eles acabam continuando abastecendo o mercado interno, o mercado internacional, perdão, com os commodities. O que são esses commodities? Continuam sendo aqueles mesmos produtos de economia primária, né? Aqui no livro de vocês, ele cita como exemplo minério de ferro, petróleo, café, soja. São produtos que têm uma importância dentro das indústrias muito grande, é lógico, né? Mas são produtos que não requerem tanta tecnologia para sua produção. Então, são produtos de origem primária, né? São produtos do setor primário e, por sua vez, acabam tendo um baixo valor agregado, e faz com que esses países que um dia foram colônia, hoje não tenham esse grau de desenvolvimento tão alto assim. Quais são as características que tem nesses países que estão com uma economia em desenvolvimento? Má distribuição de renda, né? Dependência política, econômica, tecnológica. Continuamos dependentes de países que são desenvolvidos, como eu já tinha falado um pouco antes na aula. Exportam matéria-prima e tem pouca industrialização. A gente trabalha aqui com produtos do setor primário. E alto índice de analfabetismo, baixa qualidade de vida, assim por diante. A gente vai seguir daqui a pouco com os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, coloque nos comentários aí embaixo. Maravilha. Muito obrigada e até a próxima.